Este programa é livre para todos os públicos. Evangelho de São João, capítulo 13, 21. Depois de dizer isso, Jesus ficou interiormente perturbado e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem estava falando. Bem ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele que Jesus mais amava. Simão Pedro acenou para que perguntasse de quem ele estava falando. O discípulo então, recostando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Um pulo para o versículo 36. Ainda no mesmo ambiente, naquela mesa onde eles estavam ceando, Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, não pode seguir. Mais tarde me seguirás. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Jesus respondeu: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, não cantará o galo antes que me tenhas negado 3 vezes. Retorno ao versículo 25. O discípulo João, que estava com a cabeça reclinada ao peito de Jesus, o discípulo então, recostando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é que irá te trair? Pedro, um pouco depois, diz: eu darei a minha vida por ti. São 2 conversas que parecem não se conversarem. São 2 momentos que, se nós pegarmos em um contexto mais amplo, nós vamos pensar que são 2 momentos distintos. Mas não são. Eles estão no mesmo momento, comendo do mesmo pão, bebendo do mesmo vinho, conversando sobre o mesmo assunto, porém, 2 dos seus discípulos têm posturas diferentes. Mas eu preciso voltar à pregação de hoje de manhã, quando o Peter, de uma forma extraordinária, nos trouxe um momento em que André, o irmão de Pedro, leva seu irmão até Jesus. E naquele momento de apresentação de um suposto conhecimento, Jesus, numa sacada rápida e maestral, fala: eu não preciso te conhecer, porque eu sei quem você é. E naquele instante, ele traça 2 nomes: Simão, o quebradiço, e Pedro, a rocha forte, Petrus, a pedra. Jesus, naquele instante, diz daquele processo em que o Peter falava, que iniciaria na vida de Pedro. Simão versus Pedro. Pedro versus Simão. A luta, o combate, o conflito. Eu fico imaginando se Pedro soubesse a furada que Jesus tinha colocado ele naquele instante. Naquele momento. Tem muita coisa que acontece na nossa vida que, se nós soubéssemos onde terminaria, nós não entrávamos, não é verdade? E se tem uma coisa que jovem não gosta de ser submetido, é um treco chamado mudança. Pensa em algo difícil, pensa em algo chato. Eu me recordo uma vez, ainda na nossa casa inicial em Lavrinhas,
Eu naqueles processos interiores, sabem, jovens, a gente não sabe se casa, se compra uma bicicleta, se vai para a Flórida, se vai para a Europa, se vai para a África, se casa com uma, se casa com outra, se vira padre, naquela confusão, naquele turbilhão de coisas dentro do meu coração, eu falei a coisa mais certa na minha vida: eu vou rezar. Eu falei: para onde que eu vou rezar? E veio a voz no meu interior, no meu ouvido, e disse: vai rezar na piscina. Eu falei: na piscina? Mas eu pensei que o Senhor ia me chamar para a capela. Então, eu fui para a piscina. A casa de nossa em Lavrinhas tem uma grande piscina, porque era um colégio salesiano. E eu fui para a beira da piscina e comecei a mexer meu pé na piscina. Não sabe quando você ficou criança, mexendo o pé? E de novo aquela voz vem no meu ouvido e diz: Vitor, olha para o fundo da piscina. Eu falei: essa reza está meio confusa. Eu não estou entendendo muito. E quando eu olho para o fundo da piscina, está aquele monte de coisa lá embaixo, pedaço de folha, terra, aquelas coisas tudo mexidas, sabe? E como eu estava mexendo o pé, eu não tinha clareza do que estava lá embaixo. E a voz me perguntou: o que você vê lá embaixo? E eu disse: eu não consigo ver nada, a água está balançando. E a voz de novo, jovem, disse ao meu ouvido: chegará um dia na sua vida, Vitor, em que essa água parará de balançar. Ela se acalmará. E você vai conseguir olhar com perfeição o que se encontra lá embaixo. As fases barulhentas da nossa vida não faz com que a gente enxergue aquilo que Deus tem para nós. Aquilo que Deus enxerga para você, querida. Imagina se Deus te revelasse tudo. O que irá acontecer na sua vida nos próximos 20 anos. Eu tenho certeza que muitos desses jovens sairiam correndo daqui. Eu não quero conversa com esse tal de Jesus, não. Eu não quero conversa com ele. Me recordo uma vez, ainda jovem, quem tem 24 anos aqui, levanta a mão. 24. Eu vim para esse lugar aqui. Vim para esse lugar, jovem, é mó furada, viu? Eu não sei o que vocês vieram fazer aqui. Porque Deus vai fazer uma reviravolta no teu coração de tal jeito que você vai ficar desconcertado por resto da vida. Olha onde eu vim parar. Vim para essa tal de Canção Nova, ainda jovenzinho, de ônibus, caravana, barraca. Estava eu lá no centro de evangelização, a reza comendo solta. No final da missa, o padre Edmilson diz: você que é jovem e quer conversar sobre vocação Canção Nova, nós vamos estar aqui no Salão Salete falando sobre vocação. E eu convido todos os jovens a ir. Eu falei: eu ir lá é ruim, hein? Canção Nova, imagina, gente. Esse povo aqui não tem dinheiro. Não pode namorar, não, nem tão cedo. Falaram que eu tinha que ficar milhões de anos sem namorar. Eu falei: não vou. Imagina eu, faltava 6 meses para me formar em Direito. Meu pai já estava naquela ansiedade de ver um filho advogado, com aquele terno italiano feito sob medida. Eu ia ficar lindo, não ia, gente? Estava tudo pronto para a formatura. Já estava paquerando uma menininha lá, ia namorar, que beleza. Menininha de Deus, que a gente é da igreja, quer namorar a gente de Deus, não é isso? A gente fica rezando, né? Fica de joelho, reza a madrugada, arruma alguém para se encalhado aqui, Jesus. E a gente vai. E eu já tinha saído do encalho. Estava tudo certo, não faltava nada, não. Pensa numa vida bacana. Pensou? Era desse sujeito aqui. Morava no Rio de Janeiro. Acesso à praia. Tranquilidade. Tinha 2 amigas minhas que estavam do meu lado, que pensavam em entrar para a Canção Nova. Amigo é uma bênção, né? E elas, não, eu vou, eu quero escutar o padre, o que o padre tem para falar. Eu falei: eu não vou não, não vou. Eu falei: não, vamos lá com a gente, vai com a gente, vamos. Eu falei: então eu vou. Salão Salete é aquela sala ali em cima da capela. Hoje é o departamento infantil. Comecei a subir aquela escada, gente. Começou a me dar uma tremedeira na perna. Eu comecei a ficar com a perna bamba. Eu falei: ferrou.
você pescado aí nessa sala. Já sabia tudo que ia acontecer. O padre começou a dar as indicações, você que é de tal lugar procura a casa de missão tal, você que é de tal lugar procura tal lugar. E não deu outra. Cheguei no Rio, as duas meninas empolgadas em entrar para a Canção Nova, e eu desconfiado. Falei, esse negócio não é para mim não. Mas falei, mas eu vou lá ver o que Deus quer. Enfim, de 104 candidatos que fizeram aquele redão junto comigo, hoje na Canção Nova só tem eu. De 104. Mas se Deus falasse, revelasse a mim o que seria da minha vida, certamente eu morreria de pavor, de medo, assustado. E por isso, quando Jesus, naquele instante de apresentação, ele diz, filho, Simão, Pedro, ele mostrava para aquele homem que não entendia nada, o nível de mudança que aquele cara seria submetido. O nível de processo que aquele homem seria submetido, lançado. Pensa, gente, de um quebradiço, de um pedaço de pau que quebra, um negócio fino. Você virá uma rocha firme. De quebradiço, de uma vareta fina, de algo que se quebra facilmente, serás transformado em Petrus, uma rocha forte. Se Jesus revela isso a esse homem naquele instante, ele falaria certamente, impossível, meu amigo, você não sabe o que você está falando não, eu sou aquele cara que só é um pescador. Como o meu próprio nome já diz, esse cara aqui não vale muita coisa não. Eu acho que Simão daria certamente uma catequese sobre seu próprio nome a Jesus. Ele fala, Jesus, senta aí que eu vou gastar um pouco de tempo para dizer para o Senhor o que significa frágil, quebradiço, algo que se quebra. O senhor está entendendo? O senhor acha que realmente esse fulaninho com quem você acabou de olhar nos olhos é capaz de se tornar uma rocha? O senhor está enganado. E esse processo de quebradiço, de frágil, a Petrus, se traduz, se revela muito bem nesse momento da mesa. E aqui é sensacional. Porque o menino João, o jovem João, reclinado no peito de Jesus, pergunta, Jesus, quem é que vai te trair? Você já perguntou alguma coisa com aquele sentimento de culpa? Que na verdade você não está perguntando quem é, a pergunta seria outra. Você pergunta, ei, não sou eu não. João, a pergunta que João queria fazer para Jesus era essa. Jesus, fala a verdade, sou eu que vou vacilar contigo? Esse cara que vai te trair aí, que você está falando, por acaso sou eu? Olha a maturidade do menino. Do menino que olhando para aquela situação e se conhecendo, sabendo quem é, fala, eu posso trair esse homem. E pergunta, seria eu? Por acaso sou eu? A traição por acaso virá de mim? Do outro lado da mesa, o intrigueiro Pedro diz, pergunta para ele quem é. Sem coragem de perguntar quem era, pede a João para fazer a pergunta indelicada, a pergunta indiscreta, que imagina que situação. Jesus fala, não, vai ser você sim, na frente de todo mundo. Você é o traidor. E eu não sei como que ele deu um pedaço de pão, ninguém percebeu que era Judas, mas isso a gente conversa em outro momento. Logo depois, numa conversa de saída, de despedida de Jesus, o Pedro, o gostoso, fala, eu vou com o Senhor até o fim. Eu vou com o Senhor até o fim. Sou capaz de dar a minha vida por você. Jesus, eu imagino uma risadinha de canto, fala,
dá vida por mim? Daqui a pouquinho você vai me trair 3 vezes. E vai ser tão daqui a pouquinho que o galo vai ter nem cantado ainda. Eu fico imaginando que essa conversa tenha se desdobrado. Eu acho que Pedro, naquele momento, não acreditou em Jesus. Foi, como é que nada, eu vou até o fim. Pedro, tu vai me trair daqui a pouco, cara, fica de boca fechada, não fala besteira, não se compromete com aquilo que você não consegue cumprir. Pedro ainda deve ter falado, eu vou. Deve ter bancado. Jesus, fica em paz. Na hora que o negócio apertar para o Senhor, estou junto. Estou ali. Eu era menino, tive uns 14 anos. Eu vi o Brasil ser campeão em 94. Não sei se alguém aqui viu. Viu também. A galera vai revelando a idade, né? Não, 2004 não, foi 1994. Aí, 94 eu vi o Brasil ser campeão da Copa. Um ano antes teve uma eliminatória, onde o Brasil estava quase desclassificado. A chance do Brasil ser desclassificado e não ir para a primeira Copa do Mundo era grandíssima. Era muito grande. Imagina que vergonha, o Brasil não ir para a Copa. Parreira e Zagallo brigado com o baixinho Romário, não queria convocar. Tá rindo, né, Biscoito? Você lembra, né? Tá faltando cabelo, aí já prova tudo. Biscoito nem era nem nascido, já vi no Mensagem Brasil. Bicho é velho pra caramba. Chama o baixinho Romário vem da Espanha, jogava no Barcelona. Faz um jogo extraordinário. Dá lençol, canetinha, faz 2 gols. O Brasil se classifica. Para a Copa do Mundo ele sai ovacionado como rei. E na primeira entrevista que o repórter coloca na boca do Romário, ele diz, um dia quando eu nasci, papai do céu lá de cima, olhou lá para baixo e falou, aquele é o cara. Ele chegou num nível de autossuficiência, arrogância, prepotência, de se achar o que delícia. Eu tenho um conhecido que o apelido dele é Que Delícia. Eu não sei por quê. Porque ele não é tão gostoso, bonito desse jeito. Eu não sei se foi alguém que botou o apelido Que Delícia. Um abraço, querido, lá em Cordeiro. Mas Romário, no espírito de Que Delícia, falou, Deus me acha o cara. É o nível máximo. Porque quando você se acha o cara, já é extremamente chato. Você deve ter aquele amigo que você fala assim, pô, esse cara se acha tanto, que ele é um porre. Ele se acha tão bom que ninguém aguenta ele. Esse é um nível normal. Romário chegou no nível acima, de Deus achar ele o que delícia, o gostoso. Vocês estão me entendendo ou não? Então, e Pedro aqui, nesse momento, ele está com o espírito de Romário, que delícia. Ele se acha tão bom, mas tão bom, que ele fala, eu vou com o Senhor até o fim. Eu vou com o Senhor até a morte. E o menino, sabendo das suas falhas, da sua pequenez, reclinado no peito de Jesus, diz, por acaso sou eu? Porque João tinha clareza da sua potencialidade em não ser fiel. João tinha clareza da sua potencialidade de não aguentar ir até o fim. De não ir até o final. Pedro, não se conhecendo, não sabendo dessa limitação, diz algo que jamais seria cumprido por ele naquele momento. O Simão que se acha Pedro, mas que na verdade ainda não virou Pedro. Vocês estão me entendendo? Quem é pai agora vai me entender muito bem.
Todas as vezes que eu olho para os meus filhos e vejo, eu sei o que ele está pensando, eu sei o que ele quer, sei o que ele vai fazer, eu sou tomado por uma vergonha tão grande, eu sou tão humilhado, porque quando os meus pais olhavam para mim, eu achava que eles não sabiam nada que eu fazia. É tão engraçado quando a gente é menino e o nosso pai, eu te conheço, meu filho. Aí você fala, conhece nada. A gente com aquela cabeça de menino acha que nosso pai não vê nada. Não vê quando chega doidão em casa, quando a gente está namorando, quando a gente está apaixonado. A gente acha que nossos pais não sabem de nada. E eu sou humilhado, porque eu fico pensando, aquele dia que eu, idiota, achava que minha mãe não sabia de nada, a danada sabia de tudo. O melhor é quando você se acha bom perto da mãe, perto do pai. Você já viu isso? Aí é sensacional. O seu pai conhecendo a titica que tu é, a sua mãe conhecendo a merdinha que tu é, tu paga de bom para ele assim. O meu pai tem Einstein. Qual é o outro grande homem? O Newton. E tem o meu pai, Milton. Um gênio. Pensa num homem inteligente. Milton. Metralha, apelido dele. Quando eu começava a me sentir bom perto dele, ou seja, começava a achar que eu era que delícia, quando eu começava a vir em mim o espírito de Pedro e Romário, achando que eu era quem na verdade eu não era ainda, meu pai olhava para mim e fazia assim, ó. E eu continuava falando, porque a gente que é jovem, a gente vai atrás, né? A gente quer convencer o outro que aquilo que a gente está falando é certo. E principalmente nosso pai. Meu pai olhava de cima e embaixo. E eu continuava falando. Meu pai, pela terceira vez, olhava para mim e fazia assim, ó. Quando eu insistia, eu acho que meu pai já perdia todo tipo de paciência. O Danilo falou que eu poderia falar isso, qualquer coisa, a culpa é dele. Meu pai olhava para mim e falava, meu filho, você estava no meu saco ainda, eu já fazia isso. Vamos aplaudir o seu Milton. Que Deus o tenha. E logo depois acontece o grande momento, aonde a ficha realmente cai nesse homem com o espírito de que delícia, com o espírito de Romário. Depois de ser traído por Pedro e ter sido negado ser traído por Judas e ter sido negado por Pedro, Jesus tem o grande encontro com ele. E faz aquelas 3 perguntas sensacionais. Num encontro revelador, num encontro de verdades, Pedro, sendo olhado profundamente por Jesus, é questionado. Tu me amas? Nós conhecemos isso, não conhecemos? Onde Pedro é colocado na parede por Jesus assim, encurralado, e Jesus pergunta, cara, tu me ama mesmo? E Pedro ainda, Romário, que delícia, fala, Jesus, eu te amo. É claro que eu te amo. Então apacenta lá meus cordeiros, as minhas ovelhas. E pela segunda vez, Pedro é questionado. Tu me amas? Pedro responde firmemente. Tu sabes, Jesus, que eu te amo. E de novo é questionado. Pedro, tu me amas?
A palavra vai dizer que Pedro, tomado de um entristecimento, entristecido, decepcionado, na verdade ele não estava entristecido com a pergunta de Jesus, é que pela terceira vez sendo questionado, ele faz uma descoberta linda: eu não sou tão bom assim. E a grande pergunta é: quem é você? Quem foi a pessoa em que Jesus atraiu para a Canção Nova? Vou chegar mais perto, desculpa as câmeras. Quantos anos de casado vocês têm? 44 anos de casado. Eu vou dizer algo para a senhora não vai ficar triste comigo? O senhor não vai ficar triste comigo? 44, é isso? A senhora dorme 44 anos do lado de uma pessoa que você não conhece. Que delícia! Que delícia! Porque nós estamos sempre em processo de saber quem nós somos. Que bonito é chegar nessa idade de casamento, idade de vida, e perceber: eu sou capaz de descobrir ainda, eu sou capaz de descobrir o outro ainda. Um casal de namorados, filho, vai ficar 50 anos, você não vai conhecer esse traste que está do seu lado. Vai terminar o namoro. Porque essa transformação de quebradiço para pedra demora, filha. E se você não te ajudar, vai demorar mais ainda. Por isso que escolhe a pessoa certa, viu? Escolher a pessoa certa para casar é a melhor escolha que a gente faz, senão a gente vai ser frágil, quebradiço pro resto da vida. A gente precisa encontrar alguém que nos fortaleça, nos faça fortes, robustos, Petros. Repito, dorme há 44 anos, e tem dia que a gente descobre que passou-se tantos anos, e a gente não conseguiu dar jeito naquela tranqueira ainda, né? Passou-se tanto tempo, e um tal de coisa chamado conversão não chegou no meu coração ainda, ô raça. E foi isso que Pedro, na terceira pergunta, descobriu. Já caminhava com Jesus, já era amigo de Jesus, já era chamado de apóstolo, de discípulo, de amigo, de parceiro, de companheiro, e não havia descoberto ainda que o tal de Simão ainda era forte dentro dele. Qual Simão veio para a Canção Nova? Qual Simão que chegou até aqui, que precisa hoje entrar nesse processo? E que resposta maravilhosa! Vou beber água. Mateus está me olhando ali: bebe água, Vitor. Bebe água, que a voz vai falhar. E a resposta de Pedro é mais inteligente, mais sensacional, mais extraordinária do que a própria pergunta. Parêntese. Tem respostas na vida que só um coração humilhado é capaz de dar. Só um coração na prova é capaz de dar. E a palavra diz que Pedro se humilhou, entristeceu-se e respondeu: Senhor, Tu sabes tudo. Tu sabes tudo. E completou: Tu sabes que mas eu não te amo daquele jeito, eu te amo de um negócio meio mais ou menos. Pela primeira vez ele entendeu que aquele traidor em potencial que João viu nele, ele também poderia ser. Era a verdade daquele coração daquele homem. Porque a pergunta de Jesus era referente àquela pergunta daquele doutor da lei que disse: Senhor, como é que eu faço para herdar o reino dos céus?
E Jesus responde: o que diz o mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu pensamento, com toda a tua força, com toda a tua intensidade, com toda a tua alma. E era essa a pergunta que ele fazia para Pedro: Pedro, tu me ama com toda a tua força, com todo o teu pensamento, com toda a tua intensidade, com todos os teus sentimentos? E a terceira resposta é essa: eu te amo, mas ainda não cheguei lá. Eu não te amo desse jeito ainda, Jesus. Eu preciso avançar no amor ao Senhor. Gente, eu estou falando de Pedro apóstolo. Se Pedro apóstolo é capaz de cair em si e perceber que o amor dele pelo Senhor, a partir da traição, precisava amadurecer, precisava crescer, o nível de entrega precisaria aumentar. Se seu nível de amor a Jesus hoje está pequeno, ok, tudo bem, sem problemas. Mas chegou o grande dia de Jesus olhar nos nossos olhos e perguntar: que nível de amor é esse que você tem por mim? Que grau de amor é esse que você tem por mim? Eu vou voltar aqui para os namoradinhos de novo, viu, câmeras? Tem 2 casais de namoradinhos lindos aqui. Podem tirar foto com eles depois, vão ficar famosos. Eu tenho um hábito muito interessante de chamar a Priscila, em alguns momentos, claro, não é todo dia. Quando a gente era namoradinho assim, a gente inventava apelido um para o outro, não é verdade? A gente inventa. Qual que é o dele? Fala para mim. Hã? Ah, tá com vergonha. Tem não? Tem sim. Nós chamávamos uns aos outros num momento claro, não é qualquer hora, não é na padaria. O segundo da minha vida. Porque já no namoro, eu e a Priscila percebemos que se o primeiro na nossa vida não fosse Jesus, não conseguiríamos ir muito longe. Jesus é o primeiro. Cutuca a pessoa que está do seu lado, Ele é o primeiro. Mas não pergunta de qualquer jeito não, é que provoque a intensidade, o aumento do amor dessa pessoa do seu lado pelo Senhor. Como chegamos aqui? Pedro, tu me amas. Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu não te amo daquele jeito que o Senhor me perguntou primeiro. Mas eu vou avançar. E nós sabemos o desfecho dessa história, não sabemos? Hoje você não é capaz de me seguir, mas chegará o dia em que você, Pedro, sim, irá me seguir. E o seguimento desse homem foi ser crucificado como seu mestre. Ele alcançou, gente. Ele alcançou. O nível chegou. O amor de entrega foi alcançado. O quebradiço, enfim, virou rocha, virou Petrus, virou Pedro. O frágil, o fraco, enfim, ficou forte, mas primeiro ele teve que cair em si e perceber que o grau de entrega não era ainda o necessário, não era ainda o pedido, não era ainda o grau de amor que nós precisamos alcançar. Eu preciso sair desse PHN com o coração ardendo de amor por Jesus, porque se não for desse jeito, não valerá a pena. Não existe outra opção. Não tem. É amar Jesus com toda a nossa alma, com todo o nosso pensamento, com todas as nossas forças. Vamos ficar de pé e vamos cantar para que possamos rezar.
As palmas, segundo o Padre Jonas, diz que você entendeu. E que bom que você entendeu. Se você quiser fechar os teus olhos, mas se mantenha num silêncio profundo e pense em tudo que Deus quer fazer em você nesses dias, na mudança radical que Ele quer fazer na tua vida. Tenha coragem, a mesma coragem de Pedro. Escuta isso, escuta essa canção. O meu barco eu deixei na praia, pescador de homens, insististe me chamar. Tão fraco, tão pequeno, eu te seguirei, mesmo sem nada pra te dar. Posso ouvir tua voz me perguntando: tu me amas mais que a tudo e todos? Eu bem sei, sou tão pecador, eu sei que te neguei, mas mora seu amor. Maior que minha fraqueza, que minha inconstância, Ele é maior que todo medo, e por amor eu digo sim, apacentarei os teus. Abra as portas do meu coração, sem medo, pois minha rocha és tu. Já não posso buscar outro mar, tuas palavras são de vida eterna. Abra as portas do meu coração, sem medo, pois minha rocha és tu. Já não posso buscar outro mar, só tuas palavras são de vida eterna. Só tuas palavras são descanso para o coração. Coloque a mão no seu coração, porque nós vamos rezar por você. O processo de crescimento nada mais é do que um processo de restauração na vida. Por isso eu peço, Espírito Santo, agora que o Senhor visite cada um desses jovens, cada um desses meus irmãos que estão aqui, Senhor. Essa terra é uma terra eucarística, é uma terra de cura, de restauração e de libertação. A tua própria palavra diz que o batismo no Espírito ocorre, acontece a partir da pregação da palavra. A palavra foi anunciada, Senhor. Por isso eu peço, Espírito Santo, que o Senhor passeie agora nesse rincão, que esse rincão seja agora repleto, tomado pela tua ação. Eu peço, Espírito Santo, que os corações agora mais endurecidos, mais empedrados, sejam profundamente tocados pelo teu amor e pela tua ação, Espírito Santo. Eu peço, Espírito Santo, que as histórias, os corações machucados sejam agora tocados. Corações que agora se entendem, se reconhecem quebradiços. Que bonito! É o próprio Deus que te revela que você precisa avançar, que você precisa crescer. O Espírito Santo mostra pessoas de rupturas que precisam ser feitas na vida, situações que você hoje precisa deixar.
Jovens que chegaram aqui, até mesmo com papelotes de maconha, de cocaína. E o Espírito Santo te revela agora, querido, é hora de deixar. É hora de romper. Não dá mais para ser Simão. Eu quero caminhar em direção a Pedro. Eu quero caminhar em direção à rocha. A percepção de vida, de que existem alguns passos sendo errados, sendo dados errados. É o próprio Deus agora, querido. É o próprio Deus agora, querida, que chegou, que diz a você: coloque os seus passos no lugar certo. Chegou a hora de mudança, de modificação. Se Deus revelasse o propósito total agora, nós não toparíamos. Por isso, dê o primeiro passo. Não deixe para amanhã, dê o primeiro passo. Se hoje Deus te chama a castidade, uma ruptura com uma sexualidade errada, distorcida, aplume-se. O momento é esse. Tenha coragem de entrar no processo. Mesmo que hoje, agora, você ainda se ache algo que você ainda não é. A terceira pergunta acontece: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? E a resposta será: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu preciso avançar. Tu sabes que eu preciso crescer. Tu sabes que eu preciso amadurecer. Senhor sabe que eu não posso continuar no lugar que eu estou. Eu preciso sair desse lugar. Eu preciso ir para frente. Eu preciso sair da zona de conforto. Eu preciso ir na sua direção, Jesus. É isso, a minha resposta é essa. Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes o nível do meu amor. Erga os teus braços o mais alto que você puder. O mais alto! O mais alto! O mais alto! O mais alto! E solte a tua voz no Espírito. Você que ora, ore, ore, ore. Isso! Vamos encher esse lugar. Abro as portas do meu coração sem medo, pois minha rocha és tu. Já